Vocês lembram quando Léo Pereira foi anunciado como novo reforço do Sport? Cansei de falar. Acabamos de contratar um perdedor de gols. Chega cara a cara e finaliza muito mal. É um jogador limitado tecnicamente. Se para a Série B, para times que brigam ali para subir, para times do G4, para times que estão ali, brigando por título de Série B, um acesso para a Série A, ele não serve, imagina para a Série A. É fraco, cansei de falar. E o tempo provou isso, né? São 9 jogos de Léo Pereira, uma assistência, nenhum gol marcado. E olha que ele teve várias oportunidades, no plural, na Ilha do Retiro e fora de casa, para fazer gols. No plural. Ele perdeu pelo menos uns 3, 4 gols cara a cara. Sabe por que ele perdeu? Porque ele é ruim. Só que pior do que a contratação do Léo Pereira é que o Sport gastou 1,2 milhão de reais nele. É bizarro, né? É inacreditável. E tome torra-torra de dinheiro e de grana na Ilha do Retiro. E aí a gente tem que criticar um pouco mais Daniel Paulista. Aí a crítica já vai um pouco para ele. Não que todas as contratações que ele trouxe foram ruins. Não que o trabalho de Daniel Paulista é pior do que o de Pepa. Não é isso. O trabalho de Daniel Paulista, para mim, é infinitamente melhor do que o de Antônio Oliveira. Eita, foi mal. O Inominável. E para mim, o trabalho de Daniel Paulista é muito melhor do que o de Pepa. Talvez se ele chegasse no dia 1º de janeiro, o Sport estivesse agora, pelo menos na situação do Vitória, com 28 pontos, 29 pontos, brigando ali ponto a ponto com o Santos, para ver quem vai sair ou não da zona do rebaixamento. Mas essa situação envolvendo Léo Pereira, a culpa também é de Daniel Paulista. Foi uma das indicações dele e ele já sabia que o jogador era limitado tecnicamente. Beleza, agrega na corrida, na velocidade, na explosão, ok, na marcação pressão. Por característica poderia até fazer sentido, mas a gente precisava de gols. Precisava e precisa de gols, no plural. Léo Pereira não é um ponta fazedor de gols, não é um ponta finalizador. A gente precisava naquele momento. Léo Pereira foi uma das últimas contratações a chegar, né? Ainda depois chegou Aderlan, Luan Cândido e acho que só. A gente precisava de um segundo volante. Seria muito mais útil do que contratar um Léo Pereira da vida. Aí vamos lá. Por que eu tô trazendo toda essa introdução geral aqui? Pra gente trazer aqui a informação em tela que Léo Pereira está afastado do Sport, não foi relacionado para o próximo jogo contra o Internacional e o Sport comunicou que o atleta foi punido por atos de indisciplina. O futuro do jogador segue sendo avaliado pela diretoria do Sport. Ainda não tem um martelo batido se Léo Pereira vai ficar ou não aqui no Sport daqui para o final da temporada. Bom, noitadas, né? O GE apurou que a punição, que a direção de futebol rubro-negra teve uma conversa com o atleta na manhã desta sexta-feira devido às noitadas do atacante, ou seja, a punição foi pela noitada. O homem tá on fire na noitada, tá? No cabaré, vamos dizer assim. Tô exagerando aqui um pouquinho já, tá, gente? Só que assim, a diretoria nem tem tanta moral assim, por enquanto, porque, tá trazendo salário, né? Então, nem dá pra colocar tantos méritos. Vamos aplaudir a diretoria. Cara, os caras estão devendo salário. Sim, tem que ser afastado, tem. E aí, falar aqui rapidamente do jogador. Pro jogador em si, ele é muito burro, né? Tá na Série A, tá tendo uma minutagem, tá participando de jogos e tá indo pra noitada, tá sendo afastado por atos de disciplina. Como é que fica a projeção dele de carreira? Por exemplo, o Derek Lacerda tá sabendo aproveitar muito bem os minutos que ele tá tendo na Série A. Não é à toa que quando terminar a temporada, alguns times da Série A vão em busca de Derek Lacerda. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso. Talvez alguns times da Série A vão em busca de Mateuzinho. Alguns times da Série A vão em busca de Gabriel Vasconcelos, talvez de Ramon Menezes também. Não sei. Mas Léo Pereira é uma das peças que veio nesse pacotão Série B recente que o Sport contratou, que não aproveitou as oportunidades que ele teve. Porque ele é ruim, né? E ainda está sendo punido por atos de disciplina. Como isso mesmo que já aconteceu no CRB e no Vitória também. Parabéns à direção do Sport, gastou 1,1 milhão de reais nesse bagre. E parabéns a Daniel Paulista, tô parabenizando de forma irônica por ter indicado o jogador e simplesmente ele não agrega em absolutamente nada para o Sport nessa Série A. A única coisa boa foi aquela assistência que ele deu pro gol de Mateuzinho na Arena do Grêmio. Mas mesmo assim, naquele mesmo jogo, ele perdeu 2, 3 gols claríssimos, tá? Cara a cara. Bom, vamos aguardar como é que vai ser o desenrolar desse caso aí de Léo Pereira. Bom ponto para Mateuzinho, que vai ter mais minutagem, vai ter mais oportunidades, já que é um ponto a menos no elenco, pelo menos por hora, né? Pela esquerda, Léo Pereira só jogava por ali. Aí o Sport tem Romarinho,
E Barleta que flutua por ali, às vezes também pode jogar pela ponta esquerda. Aí na direita você tem o Mateuzinho e Barleta que joga mais até pela ponta direita do que pela ponta esquerda. Então você vai ter mais minutagem para Romarinho, que fez até um bom jogo contra o Ceará na Ilha do Retiro. Quando eu falo um bom jogo, é que ele se movimentou muito, participou muito de todas as ações do jogo, voltou para marcar, conseguiu dar dinâmica do meio para frente, mas é o tal negócio, gente. Não consegue decidir, né? Não consegue fazer gol. Ah, então fez lá contra o Vitória, eu sei, mas é um recorte muito pontual. Fez 2 gols contra o Vitória. Deu assistência no jogo contra o Fluminense, né? Mas é um recorte muito pontual de Romarinho. Ele precisa participar mais em gols. Ponto. Ele é mais útil do que Léo Pereira? Os números mostram isso. Mas, ainda assim, falta mais fogo. É muita fumaça e pouco fogo. Cisca muito e é pouco, vamos dizer assim, objetivo. Quando eu falo objetivo é fazer gol. Eu quero pontas no esporte que façam gols, que entregue pontos pro esporte. É isso que eu quero. Ele rabisca muito e tal. Mas eu quero gol, meu amigo. Eu quero gol e assistência, tá? Espero que o Romarinho melhore aí nessa reta final de Série A. Bom, teremos Sport Internacional no próximo domingo. Vulgo depois de amanhã, no dia 19 de outubro, 6h30 da noite. Jogo difícil. Mas dá pra pontuar. Não vou falar que dá pra ganhar porque a gente não tá jogando muito bem fora de casa, não. Jogou bem contra o Cruzeiro, mas é mais um ponto fora da curva de exceção do que uma regra. Porque a gente jogou muito mal contra o Bragantino, jogou muito mal contra o Fortaleza, jogou muito mal contra o Atlético Mineiro. E o ponto fora da curva foi o jogo contra o Cruzeiro, que a gente merecia vencer a partida, mas a arbitragem nos roubou. Aí, paciência. Vamos falar um pouco mais sobre esse confronto e já linkando um pouquinho Vitória, que Baldasso fez um mix geral. Ele tá preocupado com a zona do rebaixamento, viu? Surreal demais, né, bicho? Surreal demais. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vambora! Créditos aí pro debate raiz, tá? Link na descrição do vídeo. Apertou o sapato. Não, apertou. E vamos lá. Algumas coisas pra gente levar em consideração. Primeiro, em relação ao Vitória. Vamos combinar o seguinte. Tem uma vaga de rebaixamento aberta. O Sport, o Juventude e o Fortaleza já caíram. A vaga que hoje é ocupada pelo Vitória é uma vaga em aberto de rebaixamento. Que ele, Vitória, começa a apresentar alguma reação. E eu vou dizer mais. Percebam, o Vitória ganhou um clássico ontem. Ganhou um clássico. Com envolvimento total da torcida, vibração, loucura, ganhou um clássico. E o Vitória tem a sorte, entre aspas, de pegar quase na sequência o Santos e o Inter, que são os dois times subsequentes na briga contra o rebaixamento. O Vitória vem num embalo incrível para conseguir efetivar uma recuperação. Então esse jogo de segunda-feira entre Vitória e Santos, nós colorados temos que torcer desesperadamente para o Santos ganhar. Aí vamos lá. Essa reação incrível do Vitória, eu discordo de Baldasso. São 4 jogos no comando de Jair Ventura, 2 vitórias, 2 derrotas. Aproveitamento de 50%. Se continuar assim daqui pro final, é insuficiente para permanecer na Série A. Ponto. Fato. Isso é óbvio para todo mundo. Essa recuperação incrível, para mim, ela só pode começar a acontecer, para você taxar de incrível, se o Vitória ganhar, confirmar um jogo fora de casa, confirmar os 3 pontos fora, contra o Santos, por exemplo. Aí se o Vitória ele ganha do Santos, aí ele vai a 31 e aí ele já encosta numa galera aí. Beleza. Para isso o Vitória tem que começar a ganhar jogo fora de casa. Caso contrário, não vai permanecer na Série A, é bem simples. A matemática pesa muito contra o Vitória. O Vitória ele tem 3 pontos a menos do que o Santos e com um jogo a mais. Se o Santos ganhar no jogo a menos que tem, vai a 34. Abre 6 pro Vitória. Se o Inter ganhar no jogo a menos que tem, a distância do Vitória agora, do Inter pro Vitória é de 4 pontos. A distância pode ir para 7. Então, assim, a margem e a gordura do Inter é muito boa. Então, tem uma vaga só nessa briga para não cair em aberta. Cara, se a gente for se ater um pouco mais na matemática, para quem quer ser um pouco mais conservador e não quer ser muito radical, sim. Hoje você olha para o campeonato e fala, pô, ainda tem uma vaguinha ali aberta, talvez o Vitória pode reagir ainda mais no campeonato e pode embolar um pouco mais essa zona da confusão aí.
beleza, porque o Fortaleza com 24 já foi, Juventude com 23 já foi, e se quem tem 24 e 23 já foi, imagina quem tem 17, também já foi. Enfim, Baldasso considera que tem uma vaga em aberto. Se você analisar de forma mais conservadora, faz desse ponto de análise. Agora, essa reação incrível ainda eu não enxergo dessa forma porque tem 3 pontos a menos com um jogo a mais, que é o caso do Vitória. Tá numa situação ainda muito difícil, mas dá indícios de que pode reagir e trazer essa reação incrível como o Baldasso tá falando, tá? Enfim, vamos ver. E aliado a tudo isso, na comparação com o próprio Vitória, um Internacional que não está jogando nada. Eu tenho dificuldades, é constrangedor o que eu vou dizer aqui para vocês, é constrangedor o que eu vou dizer, mas eu não tenho convicção que o Inter vai ganhar do Sport. Eu não tenho convicção que o Inter vai ganhar do Sport. Da forma que jogou contra o Mirassol, com a vontade que jogou contra o Mirassol, com a bagunça que foi o time contra o Mirassol, eu não sei se ganha do Sport. Eu tô preocupado, Meneghetti. Esse jogo Olha... Eu acho engraçado assim, só pra pegar o contexto, né? O torcedor do Inter que tá preocupado com a zona de rebaixamento, eu acho algo muito exagerado. Por quê? Mais uma vez, eu acho que o Inter ele só deve ser colocado num debate profundo na briga para não cair se ele empata contra o Sport ou até perde o jogo, se ele empatar ou perder contra o Sport e o Vitória ganhar do Santos. Se essa combinação de resultados acontecer, eu falo, opa, agora a gente tem que debater um pouco mais, de forma mais profunda, o Internacional nessa briga para não cair. Por quê? Porque se você em casa empata contra o Lanterna já rebaixado, que tá devendo salários, ou perde o jogo, hipoteticamente falando, significa que tem muita coisa errada aí, viu? E de fato, tu é um postulante a brigar para não cair. Mas mesmo se o Inter perder do Sport, se o Vitória ganhar do Santos, aliás, se o Santos ganhar do Vitória, a distância do Inter pro Vitória ainda é muito grande. São 4 pontos de distância com um jogo a menos. Então, gente, assim, a situação do Vitória é muito difícil, como eu já canso de falar para vocês. Ainda não acho que é um momento de empolgação que vai ficar na Série A e falta pouco, meu Deus, já ainda não. Tem que ganhar jogo fora de casa. Eu tô batendo muito nessa tecla porque eu sei que o torcedor do Vitória quer ouvir coisas bonitas, que vai ficar na Série A e tal, mas ainda o buraco é um pouco mais embaixo, irmão. Tem que ganhar do Santos. Aí se ganhar do Santos, aí acho que tem que ter mais animação, mais ilusão, vamos dizer assim, que opa, o Vitória tá forte agora para permanecer na Série A. Por hora, o Vitória está competitivo. Assim como o Sport é competitivo na Série A, pelo menos nos últimos 20 jogos, 10, 15 jogos, mas por enquanto não tá sendo suficiente pro Sport sequer sair da lanterna, né? E acho que é um jogo perigoso pro Inter mesmo, viu? E eu queria linkar depois o trabalho de Ramon Dias, que é um enganador. Aquele rótulo dele, olha, ele salvou o Corinthians do rebaixamento, salvou o Vasco do rebaixamento, ele é um ótimo treinador. Falácia, é fraco, eu canso de falar isso. E muitos não, ele salvou do rebaixamento. Pelo amor de Deus, se tu fala isso é porque tu nem assistiu os jogos. Eu assisti os jogos do Corinthians, do Vasco, na chegada dele, depois que terminou a temporada no Corinthians e no Vasco. Pelo amor de Deus. Mas isso é um debate um pouco mais profundo para outros momentos. Mudou em 72 horas. Em 72 horas. Se foi embora, tudo felicidade. O Meneghetti acabou de fazer uma defesa sobre poder mudar de opinião em relação ao Mano Menezes e tal. Só eu não posso mudar de opinião. Eu faço uma sugestão ao Baldasso. Inclusive, segunda-feira, o jogo é 8 horas, eu vou 8h30. Transmite. Eu vou transmitir. Se o Inter não... Falei aqui antes. Bota todo mundo pra trabalhar. Se o Inter não... Isso vai ser mais constrangedor ainda. Isso vai ser mais constrangedor ainda. Se o Inter não ganhar do Sport, segunda-feira nós vamos transmitir no canal Vitória e Santos. Com um saco mesmo que ganhe. Com um saco de papelão na cabeça. Se ganhar do Sport, aí... Pelo amor de Deus, eu já encaro dessa forma assim. Hoje eu já encaro a forma que o Inter não vai brigar para não cair. Imagina se ganhar do Sport, pelo amor de Deus. Aí já vai pra 35, porra. Abrir 7 pontos pro Vitória, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Bom, é isso, tá, gente? Pacotão geral inicial aqui pra gente falar sobre a próxima rodada. Rodada 29, que eu não sei ainda se eu vou fazer a live hoje, daqui a pouco às 9h30, 10 horas da noite, ou se vou deixar pra fazer essa live pré-rodada amanhã. Eu acho que eu vou fazer hoje, tá? Acho que por volta das 9h30, 10 horas da noite, a gente abre a live pra falar sobre a rodada como um todo. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, todos e todos. E até mais tarde. Valeu, gente.